Bom dia, pessoal. Desculpa o nosso breve atraso aí, uns minutinhos. Estava com problema aqui na internet. Mas estamos aqui, firme e fortes. Para começar, então, nossa live do mês de setembro. Vamos falar um pouco hoje sobre auxílio reclusão. Então, lançaram uma questão para mim, né? Toda vez que a gente vem aqui na internet, os internautas sempre colaboram com a gente, fazendo perguntas e trouxeram essa questão num outro bate-papo que nós tivemos, perguntando assim, se é possível receber auxílio reclusão só estando preso. Então, nós viemos hoje para falar um pouquinho a respeito de auxílio reclusão e responder essa pergunta, tá bom? E se você tiver alguma outra pergunta para nos fazer em relação a direito previdenciário, a auxílio reclusão, também estou à disposição. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Lima, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, também sou professora de direito previdenciário. Então vamos começar a falar um pouco, né, sobre auxílio reclusão. Pessoal, auxílio reclusão, ele é muito mal visto pela sociedade. Tem algumas pessoas que fazem uma forte oposição a esse benefício, porque entende-se que a pessoa estando presa por conta de ter praticado um crime, ela deveria ser alijada da sociedade. Então, o auxílio reclusão seria uma benesse para essa pessoa que fez algo ruim contra um outro ser humano, né, que foi vítima desta situação, que é a prática desse crime. Então, algumas questões a gente precisa ressignificar em torno desse tema. Primeiro, que o direito penal estabelece como premissa que nenhuma pena vai passar além da pessoa do preso, da pessoa que está reclusa, né? E isso foi uma construção da jurisprudência criminal, que a gente vai emprestar um pouco esse conceito, trazer aqui para o direito previdenciário. Por quê? Porque durante muitos anos, até isso foi registrado no Código de Hammurabi, algumas religiões, inclusive, tinham uma forte tendência a fazer esse tipo de projeção. Por exemplo, se alguém da minha família praticasse um pecado, toda aquela descendência de pessoas, os filhos, os netos, os bisnetos e várias gerações teriam que, em tese, pagar por aquele mal que aquela pessoa, né, sem noção, lá no passado, alguém que às vezes a gente nunca nem viu, tinha praticado. Então, a família toda ficava com essa pecha. E isso também era trazido nos códigos antigos, das civilizações antigas, e isso ficou como uma âncora, que é o que a psicologia moderna chama, no inconsciente comum da população. Então, assim, alguém que praticou um crime deve ser alijado da sociedade, né? Tanto quanto um réprobo, uma pessoa que tem lepra, um leproso, era na antiguidade colocado naqueles vales dos leprosos, porque ninguém queria ter contato com esse tipo de gente. E isso foi ressignificado por conta da construção da ideia do direito de viver-se em sociedade, trazendo então uma perspectiva também de uma ideia mais solidária, compreendendo que a pessoa que pratica um crime, realmente ela deve pagar aquela pena, mas os dependentes dela, as pessoas que vivem em torno dela, não tem que pagar por aquilo. Porque o próprio martírio é da própria pessoa que vai presa e ficar sofrendo um processo judicial criminal, né? Então, assim, só quem nunca foi num presídio, né? Isso é uma da prática do estudante do direito, né? Porque quando a gente está na faculdade, é um dos deveres aí das coordenações dos cursos de direito levar os alunos, os acadêmicos, para conhecer as cadeias, para entender o quão é subhumana aquela vida, aquelas pessoas que vivem naquele espaço. Pessoas, às vezes, que estão 10 pessoas numa mesma sala, né, que não tem colchão, que dorme no chão, que tem um vaso sanitário que nem porta tem. Então, assim, são condições subhumanas. Então,
Isso já basta para a pessoa que está lá. Mas o auxílio, voltando aqui para o nosso tema, o que nós queremos dizer é que o auxílio reclusão, ele é muito mal visto dentro dessa perspectiva, dessa âncora coletiva, da vingança que as pessoas têm. Então, praticou um crime, a pessoa deve ser alijado, como os leprosos eram alijados no passado. Para os leprosos não podia nem entrar na cidade. Então, assim, a pessoa pratica um crime, ela deve ser esfolada viva. Só não é porque ela vai para a cadeia, mas se pudesse, tem muitas pessoas que gostariam de fazer isso. Né? Então, assim, trazendo um pouco desta reflexão em torno dessa questão do benefício de auxílio reclusão, é que eu quero começar a falar dos requisitos objetivos desse benefício para dizer o quê? Que também já é um martírio a família já ter que perder essa mãe ou esse pai que vão preso. Eles não têm que, além de tudo, ter que passar fome, passar necessidade, porque aquele pai que era provedor da casa ou aquela mãe que era provedora agora está presa e aí eles vão viver do quê? Então, a previdência social, né, que é a ideia do legislador e a ideia de solidariedade, de que todos nós vamos contribuir para essa previdência, para uma hora que tiver um risco social, um fato ocorrido, um acidente, uma morte, uma prisão, essa pessoa poder ter direito a acessar esse benefício e não ser mais ainda a pessoa, e as pessoas, os dependentes, serem prejudicados, porque já vai ter a ausência dessa pessoa da família que é o provedor. Então, dito isso, para que a gente possa tirar um pouco desse espectro negativo sobre o auxílio reclusão, eu quero deixar enfatizado na minha fala o seguinte: o auxílio reclusão não é um favor. Como eu estava dizendo, a previdência social ela é pensada num caráter de princípio de solidariedade, onde todos contribuímos para que quando alguém precisar, ela use, né? Também está baseado no direito, na ideia cristã, né? Porque Jesus trazia isso. Quando a gente vai estudar sobre as fontes do direito assistencial, por que no passado se pensou através desta ideia de colaboração também material, que surgiu pelo assistencialismo para depois evoluir para o direito previdenciário, tem por base essa ideia também cristã, a ideia da mútua colaboração da lei de solidariedade. Então, a Previdência Social ela é eminentemente contributiva. Só, assim, para a gente poder entrar especificamente nos pontos objetivos. Então, ninguém vai receber um benefício de auxílio reclusão se a pessoa presa antes não estivesse contribuindo. Então, não é um favor que só porque a pessoa foi presa qualquer um receba. Existe o princípio de seletividade que é empregado nos benefícios previdenciários. Então, precisa ter contribuição. Se não tiver contribuição ou não estiver dentro do período da qualidade de segurado, que é, no máximo, em regra, 12 meses, depois que parou de contribuir, podendo ser estendido esse período até 36 meses depois que a pessoa parou de trabalhar, caso ela tenha recebido seguro-desemprego ou esteve recolhendo para o INSS por mais de 10 anos consecutivos. Mas se caso essa pessoa nunca contribuiu, salvo se ela for trabalhador rural na condição de segurado especial, ela nunca vai poder receber os beneficiários, que são os dependentes, nunca vão poder receber esse auxílio reclusão. Então, primeiro ponto que a pessoa que vai requerer o auxílio reclusão precisa provar que o recluso, que o preso, estava contribuindo para a Previdência Social. Então, ele tem que ter pago. Hoje, a lei aplicada hoje, desde 19 de janeiro de 2019, veio uma nova regra que tem que ter pagado ao menos 24 contribuições para o INSS para quando acontecer a prisão, os dependentes poderem receber o auxílio reclusão.
Se a prisão aconteceu antes de 19 de janeiro de 2019, que foi quando entrou em vigor a medida provisória 871, se foi antes dessa data, o dependente conseguindo provar uma contribuição, ele vai poder ter acesso a esse benefício. Muitas vezes o benefício era muito criticado justamente por isso, porque tinha pouca necessidade de provar a contribuição, né? Então, uma contribuição apenas, e vindo acontecer a prisão, os dependentes iriam poder ir no INSS e fazer a solicitação, então, do auxílio reclusão e ter acesso ao benefício. A lei veio, depois essa medida provisória foi convertida em lei, a Lei 13.846 de 2019, que veio falando, não, para poder ter acesso agora, depois de 2019, tem que comprovar que aquele segurado preso pagou 24 meses para o INSS. Mas vamos pensar junto. Ah, você pode me perguntar assim, doutor, mas e se eu tenho um parente, eu queria saber, porque ele foi preso lá antes, está valendo a lei do dia da prisão, não é a lei que veio depois. Então a gente sempre vai pensar o princípio que rege o momento do fato. Se aconteceu antes de 18 de janeiro de 2019, as leis, a regra que aplicava antes era uma contribuição. Se ele era empregado e o patrão não registrou a carteira dele, ainda assim os dependentes vão poder receber, vão poder solicitar e receber, ele tem direito. Por quê? Porque é a obrigação do patrão, né, do empregador, fazer o recolhimento e não do empregado. Então, no caso de empregados, eles estão aí um tanto mais protegidos, porque a legislação prevê a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias para o empregador. Ah, mas se ele for contribuinte individual, por exemplo, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um dentista, e ele é autônomo, ele que tem que ter pago, salvo se ele prestar serviço para uma empresa, mas se não, ele tem que ter pago. Então, primeira regra, tem que provar a contribuição. Lei que está valendo hoje, tem que comprovar a carência 24 prestações. Ok? Tudo bem? Até aí, alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos seguir, mas eu estou aqui disponível para poder responder as perguntas. Outro requisito, não é o presidiário que recebe auxílio reclusão, né? Já está embutido na minha fala desde o início. Mas só os dependentes é que são legitimados a fazer o requerimento do auxílio reclusão. Então, nunca o presidiário que vai receber. Então, esse é mais um ponto que precisa ser esclarecido, porque às vezes a repulsa que a sociedade comum, né, o senso comum tem em relação ao auxílio reclusão, também é de pensar, além de ser presa, além de praticar um crime contra uma outra pessoa, que às vezes essa outra pessoa nem vai estar protegida, mas ela estará protegida se a vítima também estará protegida se ela estiver contribuindo para o regime previdenciário. Mas então aqui, o que eu quero deixar claro, é só o dependente que vai receber o auxílio reclusão. Quem são os dependentes? A esposa, o esposo, o companheiro, caso não seja casado, ou a companheira, aí valendo também para casos de casais homossexuais. A lei brasileira não faz uma distinção a respeito desse companheiro ou do próprio casamento, que é possível ter casamento entre homossexuais no Brasil. E também os filhos menores de 21 anos, em qualquer condição, tá? Então, essas pessoas vão poder ir lá e fazer o requerimento, caso o presidiário tenha essas 24 contribuições. Ah, mas eu tenho um filho que ele é inválido, ele tem mais de 21 anos. Ele vai poder receber o auxílio reclusão? Vai poder, desde que comprove a invalidez ou a deficiência intelectual, mental e grave na época da prisão. Então, fazendo essa comprovação, mesmo que o filho tenha mais que 21 anos, ele vai poder, então, fazer jus, né, a esse benefício do auxílio reclusão. Ah, mas o presidiário não tem nem esposa, nem companheiro e nem filho. Deixou pais, tem pais. Os pais poderiam fazer jus a esse auxílio reclusão. Poderiam. Só que é o seguinte, passou para os dependentes pais, já tem que comprovar, além de que o presidiário tinha 24 contribuições para o INSS antes de ser preso, que eles dependem economicamente dessa pessoa que foi presa, tá bom?
Se ele não fizer, os pais não fizerem essa comprovação, o INSS não concede o benefício. E aí isso aí também é pacificado nos tribunais. Tem bastante controvérsia no sentido de que os advogados, né, querem fazer bastante investidas sobre essa situação quando não tem os dependentes da primeira classe, que é o companheiro, esposo ou filhos, mas aí isso já é pacificado, tem que comprovar a dependência econômica quando é pais. E quando não tem nem cônjuge, nem companheiro, nem filho, nem pais, é possível para os irmãos também fazer a solicitação desse auxílio reclusão. Também aqui essa vírgula em relação à necessidade da comprovação da dependência econômica. Então, se o presidiário morava junto com um irmão e esse irmão dependia economicamente dessa pessoa que foi presa, esse irmão poderá ir ao INSS caso não essa pessoa que foi presa não seja casado, nem seja companheiro, nem tenha filho e nem tenha pais vivos, tá? Então ele poderia ir no INSS solicitar, mas ele tem que provar, olha, sem a ajuda daquele meu irmão que foi preso, eu morreria de fome, eu tenho necessidade desse dinheiro. Se ele não tivesse comprovação, é muito complicado dele conseguir receber esse benefício. Ó, benefícios para pais e para irmãos é bem complicado de ter acesso, porque essa questão da comprovação, da necessidade de comprovar a dependência econômica, é muito difícil, já que as pessoas, né, nós, os brasileiros, não temos o hábito de fazer uma organização até documental da nossa vida. A gente não tem muito hábito em relação a isso. E aí, quando surge um fato de um risco social aí previsto, a pessoa até teria direito em tese, mas ela não tem acesso a esse direito, já que ela não consegue comprovar, né, os requisitos que a Previdência Social exige. Ou seja, mais uma vez lembrando, não é tão simples assim receber um auxílio reclusão. Outra questão que a gente precisa lembrar é que só pode receber auxílio reclusão os dependentes do segurado preso em regime fechado. Em regime fechado, trancado. Ou seja, se for aquele regime semiaberto ou regime aberto, não poderá receber o auxílio reclusão. Regime aberto é quase uma obviedade, nunca nem teve na legislação previdenciária, nem nos decretos, nem nunca foi acolhido pela jurisprudência, mas o semiaberto sempre houve controvérsia, porque antes dessa medida provisória de janeiro de 2019, a legislação falava que era possível receber tanto os dependentes do recluso em regime fechado, quanto aqueles que estavam em regime semiaberto. Mas o INSS sempre negou o benefício, porque administrativamente, quando a pessoa ia lá no INSS, eles negavam. Aí, claro, os dependentes, se quisessem, teriam que entrar na justiça para poder discutir esse direito. E quase sempre era ganho, mas tinha algumas posições contrárias. Nós mesmos já tivemos vários casos no nosso escritório, né? Alguns tiveram êxito, outros não, porque depende muito da livre convicção do magistrado, aquilo que o magistrado entende em relação a essa tese. Tinha alguns magistrados que aplicavam essa interpretação mais restritiva, justamente com esses argumentos que eu trouxe no começo da minha fala, né? Porque tem pensamentos e pensamentos. Então, o magistrado também é gente, e magistrado também tem, né, ideologias, tem formação, então cada um vai chegar lá exercitando a sua profissão conforme a sua formação familiar, sua formação acadêmica, aquele meio onde ele foi construído, ele construiu a sua vida. Então, a lei sempre autorizou, só que o INSS internamente baixava portarias e instruções para negar para quem estava em regime aberto. A jurisdição, a jurisprudência falava que podia, só que isso acabou depois de 19 de janeiro de 2019, porque aí veio a lei e fala, opa, parou. Ninguém mais que estiver em regime semiaberto vai poder os dependentes receber, então, esse auxílio reclusão. Mas, lembrando de novo daquilo que eu falei já, se a prisão ocorreu antes dessa data, de 18 de janeiro para trás, então é possível questionar esse direito, caso o recluso esteja em regime semiaberto.
Então, é possível entrar na justiça, porque o INSS não vai autorizar. Isso daí já é pacificado dentro do INSS. Mas aí a pessoa não deve desistir de ir atrás, tá bom? E aí, outra questão, pessoal. Para ter acesso ao auxílio reclusão, não basta só ter contribuído 24 prestações para o INSS, não basta ter comprovar a condição de dependente, né, ou ser cônjuge ou ser companheiro, e também, em alguns casos, comprovar que dependia financeiramente, significa a dependência econômica. E ele vai ter que comprovar que quando o segurado recluso foi preso, ele não recebia mais que R$ 1.425,56. Porque esse é o limite para alguém ter, os dependentes, ter acesso a esse benefício. Então, trocando em miúdos, para ser mais claro. O segurado recluso recebia como salário na empresa onde ele estava trabalhando como empregado até R$ 1.425,56. Ele vai preso. Os filhos dele ou a mulher vão poder fazer a solicitação desse benefício no INSS, tem uma alta probabilidade de ser deferido. Por quê? Porque o máximo que o segurado recluso podia receber era R$ 1.425,56. Se aquela pessoa que foi presa tivesse recebendo um salário de R$ 2.000, R$ 3.000, nunca na vida os dependentes vão poder receber um auxílio reclusão. Por quê? Porque este benefício foi pensado para as populações de baixa renda. Ele não é para qualquer pessoa que tem uma renda alta. Esses dependentes vão lá e vão solicitar mesmo que o segurado preso estava recebendo um valor grande. Então, ele é pensado para populações que têm necessidades financeiras de baixa renda. Então, esse é um outro requisito. Um outro ponto que é muito discutido. Mas a gente vai avaliar se o recebimento era do preso ou era dos dependentes, é da mulher, da companheira, dos filhos. Da mulher, a mulher não pode trabalhar, então ela não pode receber, se ela estiver recebendo alguma coisa, ela não pode ganhar auxílio reclusão. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, se manifestou sobre esse assunto falando assim, opa, peraí, porque o INSS queria falar que quando, por exemplo, a mulher recebesse um valor aí de mais que esse 1.400 e alguma coisa que eu acabei de falar, R$ 1.425,56, que ela não poderia receber esse auxílio reclusão quando o marido fosse preso. Mas aí, isso era a posição do INSS. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, veio se manifestar falando assim, não, esse valor é do segurado preso, não é da pessoa, do dependente. Então, há uma inversão também de compreensão, de entendimento, de mais restrição em relação a esse benefício, porque se a pessoa cá fora, que está pleiteando o benefício receber mais, o INSS não autoriza e, de fato, ele não paga. E a pessoa tem que entrar na justiça caso queira, tá bom? Mas aí, só para ficar claro, que é a renda é aferida do segurado preso e não do segurado do dependente. Outra questão relacionada a essa questão do teto e do valor máximo do salário do segurado preso é o seguinte, é que antes o INSS sempre entendeu qual que era o salário de contribuição para poder aferir se ele era baixa renda ou não, se ele estava dentro desse limite aqui máximo para poder o dependente receber o auxílio reclusão. Ele queria o último salário de contribuição. Nós já tivemos muitos casos em que passava tipo R$ 50 do último salário. Por quê? Ou R$ 100, ou até mais. Por quê? Porque às vezes naquele último mês que antecedeu a prisão, ele recebeu férias, recebeu algum adicional, e aí o INSS não aceitava. E sempre restringia, né? Isso era uma questão de muito enfrentamento judicial. A gente tem vários casos no escritório relacionados com isso. E a jurisprudência, ou seja, o poder judiciário, os tribunais, têm entendido que não, né? E depois
orientação dos tribunais, acabou virando lei também, junto com essa lei de janeiro de 2019, falando assim, olha, para você saber se está no teto ou não para poder ter acesso a esse benefício, se não supera esse valor de R$ 1.425 que o governo fala que é o máximo que o segurado recluso poderia receber, você tem que pegar os 12 últimas contribuições dele antes do dia da prisão, fazer uma média, ou seja, pegar tudo, dividir por 12. Se der mais que 1.425, tem uma forte tendência de ser negado, né? Porque daí supera o limite da tabela que é imposta aí pelo Ministério da Economia, tá bom? Mas se não tiver, então ele está dentro. Só que o INSS tinha esse hábito, antes dessa nova lei, de fazer a identificação do teto no último salário. Então, isso aqui pode ser questionado também judicialmente, tá? Quando os dependentes, então, dito isso, gente, tá? Vamos mais devagar, né? Às vezes a gente vai falando muito rápido. E assim, vão fazendo perguntas caso vocês tenham dúvida a respeito do que eu tô trazendo, tá? Se eu não conseguir me expressar de maneira clara, tô aqui à disposição, eu tô vendo aqui o chat e posso acompanhar com vocês. Olha só, nunca os dependentes vão receber auxílio reclusão cumulado com o próprio salário do recluso, ou seja, naquele último mês ele tinha direito a receber o salário, ele foi preso no dia 5 de outubro, ok? Mas ele tinha direito ainda de receber o salário por conta do trabalho que ele realizou no mês de setembro, ok? Então o empregador vai ter que pagar, porque é devido, já que ele trabalhou, é lícito ele receber esse salário. Nesse mês, o auxílio reclusão não pode ser pago, não pode cumular, porque ele está recebendo um salário da empresa. Então o INSS não paga, é legítimo, não deve mesmo pagar. Se o segurado preso estiver recebendo um auxílio doença, né, porque às vezes ele estava doente antes de ser preso, estava recebendo já esse benefício da Previdência Social, não vai poder receber também auxílio reclusão, tá bom? Então aí fica o impedimento, ou uma coisa ou a outra, os dois não valem. Se também for uma mulher que for presa e ela estivesse recebendo salário de maternidade, também os dependentes dela não vão poder receber auxílio reclusão, tá? A lei proíbe essa acumulação. E caso essa pessoa presa receba algum tipo de aposentadoria, que seja por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, nunca os dependentes também vão receber esse auxílio reclusão. Aí, essa pessoa que foi presa vai ter que abrir mão desse salário dela, já que ela já recebia, para poder sustentar essa sua família, né, que está lá fora. Então, é óbvio que o INSS não tem que pagar duas vezes, já que ele já está pagando, e aí ele tem uma renda, esse preso está tendo uma renda, e é muito mais que lícito e devido que ele passe esse rendimento para sua família. Tudo bem? Há algum crime que exclua a possibilidade de recebimento desse auxílio? Olha só, as regras do auxílio reclusão, ela é aplicada, ela empresta, na verdade, as regras da pensão por morte. Então, se fala assim, quando o próprio recluso pratica um crime, aliás, o dependente pratica um crime contra o recluso, ele não poderia receber a pensão por morte, né? O dependente. Então, digamos assim, o filho tenta matar o pai. Lá no caso da pensão por morte, esse filho nunca poderia receber essa pensão por morte, porque foi ele que deu causa para esse crime e o pai morreu, né? Então ele não poderia receber. Aqui no caso de auxílio reclusão, a gente empresta essas regras. Então, assim, se em algum momento o dependente tentar alguma coisa contra o segurado que foi preso, para ele poder, ou assim, ele manejar alguma coisa para poder ele se beneficiar dessa circunstância, é possível que ele não tenha direito, mas isso não é regrado pelo regulamento, é mais uma questão de orientação, porque é pego emprestado as questões da pensão por morte, tá bom?
Então, assim, as causas de exclusão do auxílio-reclusão é o próprio livramento desse segurado, é a própria fuga dele, né? Porque aqui veio essa palavra, então, essa pergunta sobre exclusão. Então, eu vou trazer a resposta em relação às exclusões que a lei prevê. A lei prevê, então, se ele fugiu, vai parar de receber o auxílio-reclusão. Se ele passar de regime fechado para regime semiaberto, vai para os dependentes não vão receber auxílio-reclusão. Se ele passar para o aberto, também não vai receber auxílio-reclusão. Digamos que em algum momento esse segurado preso passa a receber um auxílio-doença, também não vai poder acumular com o auxílio-reclusão, tá bom? Mas aí, em caso específico da parte de crime, de prática de crime, fica aí essa compreensão, por quê? Porque aí o dependente, em tese, teria que, de alguma forma, prejudicar o segurado recluso e isso ser avaliado por um processo judicial se esse dependente teve ou não nexo causal com aquilo, para de alguma forma também ser transitado e julgado para vir aplicar. Mas isso é só uma ilação, porque isso não está na lei, tá bom? Outro requisito de obrigatoriedade para manter o auxílio-reclusão é os dependentes a cada 3 meses apresentar uma certidão de permanência, né? Que é pego lá na secretaria carcerária, normalmente na cadeia, né? Na penitenciária. Então, para quê? Para a cada 3 meses apresentar no INSS, porque se não apresentar, o INSS suspende o pagamento do benefício, notifica o dependente, né? Para poder ir atrás desse documento. Tem se falado que o INSS tem feito um investimento muito grande na parte da gestão, né? Feito um investimento para poder fazer acordo de cooperação técnica. Até tem feito com a OAB, para a OAB fazer, os advogados fazerem pedidos de benefício. Tem feito com os cartórios, que tem sido bastante criticado, inclusive, porque aí os cartórios poderiam cobrar para poder fazer as solicitações. Mas a maioria dos acordos de cooperação técnica é com sindicatos também, que poderiam fazer para o segurado de maneira menos onerosa, né? Porque, em tese, os cartórios cobrariam muito caro para fazer isso. Então, assim, entendo essa gestão, essa evolução da gestão, tem se dito que o INSS vai buscar acordo de cooperação técnica com as penitenciárias, com as cadeias, para quê? Para que evite essa necessidade do dependente ter que apresentar trimestralmente esta certidão de permanência. Então, ele mesmo saberia, porque ele teria acesso a essas informações, então isso seria mais prático e seria muito bom para os dependentes, já que não geraria essa suspensão do benefício em caso o dependente não consiga esse documento. Às vezes é difícil conseguir esse documento, a gente tem uma prática em relação a isso e tem uma certa dificuldade no sentido de que são questões burocráticas, né? De interna corporis, muitas vezes a gente realmente precisa de um pouco mais de questões mais de relacionamento, de diálogo com os servidores. Por exemplo, vamos pensar na situação agora da pandemia. Como que as pessoas vão ter acesso lá na cadeia se a cadeia está fechada, trancada? Ninguém está trabalhando. E ninguém tem acesso com o diretor da cadeia ou com o responsável da penitenciária, não pode entrar, tudo é online e essas pessoas não têm acesso online. Nós, por exemplo, os advogados que trabalhamos na linha de frente com benefício previdenciário, estamos com dificuldade de acessar o INSS. Imagina o segurado, né? O próprio advogado tem dificuldade de entrar na cadeia, imagina o dependente do segurado. Então, nesse caso, a suspensão do benefício pela ausência desse documento, ele acaba gerando uma injustiça. Por quê? Porque nem sempre é por ausência de diligência do dependente. Então, esse acordo de cooperação técnica traria bastante menos burocracia, né? E facilitaria a vida de todo mundo. E eu acho que isso é uma tendência que vai acabar acontecendo, já que nós estamos aí, todo mundo vivendo muito mais, de maneira mais produtiva e mais eficaz, também utilizando as ferramentas virtuais. Então, isso tem sido
progressão, né, um progresso da gestão do INSS. Isso é realmente bem positivo. Tá bom? Bom, eu adiantei um pouco o meu roteiro diante da pergunta da Dalvin, que falava da exclusão, então vou só relembrar que as causas de exclusão são a fuga, recebimento de outro benefício não cumulável, tá? E aí agora eu vou entrar em outro ponto que eu não falei. Digamos que esse filho, ele passe a ter mais que 21 anos, esse dependente. Isso também é uma cláusula de exclusão do auxílio reclusão, tá? Digamos que os dependentes morram, por óbvio que vai cessar, tá bom? Então, assim, a esposa morreu, ela que estava recebendo auxílio reclusão. Então, por óbvio, vai cessar. Se ele deixou filho, o filho pode continuar recebendo. Se ele não deixou nem filho e a esposa morreu, esse benefício pode ser passado para os pais, tá bom? Então, assim, de alguma forma, isso também é causa de exclusão, a exclusão, a perda da condição de dependente do segurado que está preso. Então, isso acaba cessando também o benefício previdenciário, tá bom? Pessoal, eu acho que do que eu queria falar para vocês é mais isso. Então, respondendo novamente, fazendo uma nova ênfase sobre a pergunta que nos foi feita, basta estar preso para poder receber auxílio reclusão? Não. A pessoa tem que cumprir todos esses requisitos, tá bom? E outra coisa, o valor do auxílio reclusão veio um novo regramento, uma nova restrição sobre esse benefício, que ele nunca vai poder ser mais que um salário mínimo. Por mais que o segurado recluso podia estar recebendo até R$ 1.425, o valor que o INSS vai pagar para o dependente nunca vai poder ser mais que R$ 1.045. Isso também está na legislação hoje e vinha sendo muito debatido, mas depois que teve essas mudanças pela reforma da Previdência também, e isso já tinha vindo com a legislação da 13.846, lá no começo de 2019. Então, não é tão simples receber auxílio reclusão, não é tão fácil, é um benefício para segurados de baixa renda e a aferição da baixa renda é do segurado e não do dependente, tá bom? E só pode receber até um salário mínimo do INSS. E os dependentes é que recebem, não é o segurado. Então é isso, gente. Para poder acessar um benefício de auxílio reclusão, muitas vezes o segurado precisa, o dependente, na verdade, precisa do auxílio de um advogado, porque, como vocês viram, é um tanto complexo, é preciso que a pessoa conheça minimamente da legislação previdenciária e, principalmente, dele tenha documentos para poder fazer a comprovação de todos esses requisitos perante o INSS, para que ele possa fazer jus a esse recebimento. Tem mais um ponto também que eu gostaria de trazer, que é a respeito do tempo que ele vai poder fazer o pedido. Isso aqui é muito importante. Vocês têm que ficar sempre muito atentos a respeito disso. Antes da MP 871, de 19 de janeiro de 2019, o dependente, se ele fosse menor de 16 anos, porque menor é incapaz absolutamente, né? Lá pelo Código Civil, ele poderia ficar, tipo, se o recluso ficasse preso lá 3, 4 anos e ele nunca se ligou de pedir o auxílio reclusão porque não sabia, digamos que a pessoa não saiba que tinha esse direito, ele não ia atrás. Aí, de repente, algum dia, ele teve acesso a uma live e ficou sabendo que ele tinha direito a receber esse auxílio reclusão do pai ou da mãe que está preso. Essa pessoa menor de 16 anos, né, o padrinho dele ouviu, o vô, a avó, olha, você tem direito. Se fosse prisão ocorrida antes de janeiro de 2019, essa pessoa poderia ir lá no INSS, fazer o pedido do auxílio reclusão, claro, a pessoa tem que estar presa ainda, né, e receber o auxílio reclusão, tá? E não ia ser prescrito, ou seja, caducado
as parcelas, ele ia receber desde a data da prisão que aconteceu lá 3 anos atrás. Se liga que depois de janeiro de 2019 mudou essa regra. Se essa prisão aconteceu depois de janeiro de 2019, o menor tem 180 dias para fazer o pedido, tá? Se ele não exercitar o direito dele em 180 dias, não é que ele perde o direito, ele vai perder o recebimento retroativo. Ele vai poder receber desde que o segurado ainda esteja preso em regime fechado, mas a partir do dia que ele fez a solicitação. Se ele, tipo assim, comeu bronha, ele foi pedir lá depois de 1 ano que o pai ou a mãe estava recluso, esses 6 meses anteriores já foi perdido. Por quê? Porque a lei vai falar que ele tem que pedir em até 180 dias para ele ter direito dentro da data da prisão. Senão ele o tempo vai comendo as parcelas. E aí, claro, enquanto ele tiver o recluso, né, essa pessoa estiver presa, ele vai poder receber. E aí se exclui, é claro, no dia do livramento e no dia da fuga, né, caso exista fuga, como eu já coloquei. Para a pessoa que não é menor de idade, ou seja, para a esposa ou para o esposo desse segurado recluso, o prazo é 90 dias. Se você não exercitar dentro de 90 dias, o próprio tempo vai corroendo as parcelas. Não é que você não vai ter direito de pedir depois. Pode pedir. Só que as prestações, em caso da pessoa continuar presa, então isso precisa ser bem enfatizado. Porque o que acontece muito? Chega a pessoa no escritório falando assim, doutora, meu marido foi preso de 2015 até 2017. Eu posso receber ainda o auxílio reclusão? E aí? Com base nisso que eu expliquei para vocês. Posso? Posso, né? Porque a lei antiga falava que não tinha prazo para solicitar. Além dele solicitar, ele vai poder receber todo o período, porque não tinha prazo prescricional. Se isso acontecesse agora, tipo assim, a pessoa chegasse no seu escritório, chegasse e perguntasse para você, perguntasse para mim, olha, ele foi preso depois, em fevereiro de 2019, ficou preso até junho de 2020. Hoje eu tenho direito? Não, porque ele já saiu, né? E aí, assim, você vai poder fazer o requerimento dessa prestação, só que, aliás, você vai poder fazer o requerimento, só que todo esse período só vai poder ser solicitado a partir da data do requerimento, caso ele esteja preso, tá? Então, recapitulando aqui, que eu acho que eu mesma confundi vocês, porque eu me confundi. Então, assim, o segurado continua preso hoje. Ele está preso desde fevereiro de 2019. Ele continua preso em regime fechado agora. Tá. Ele quer solicitar hoje. Vai poder receber a partir de hoje. Enquanto o segurado recluso estiver preso, ele vai poder receber. Só que as prestações pretéritas não vai poder receber. Por quê? Porque a lei vem falando que o prazo de solicitação era 180 dias. Então, aí ele perde isso daí, o retroativo. Então, a pessoa sempre tem que ficar ligada, porque enquanto o segurado estiver preso, ele recebe, mas ele precisa exercitar isso aí dentro de um período de agilidade. O menor, para entrar com pedido, ele próprio pode pedir ou tem que ter um procurador, um representante? Não, ele precisa ter uma pessoa que o represente. Porque o menor, ele é incapaz absolutamente civilmente, né? Então, o menor de 16 anos, ele nunca vai poder praticar nenhum ato civil, viu, Marcelo? Então, qualquer coisa, nem abrir conta em banco, nem a ter vontade. Então, assim, isso significa não pode expressar a sua vontade até os 16 anos. Então, ele também não pode diretamente ir no INSS e fazer a solicitação. Ele precisa ter um representante que tenha o pátrio poder, ou seja, o pai ou a mãe, e em caso de perda do pátrio poder, pode ser uma pessoa tutelada, em caso dos pais terem falecido, né, o pai e a mãe terem falecido, e aí vai ter um tutor para representar, tá bom? Então, é a pessoa que tem o pátrio poder da representação. Vai lá no INSS,
Por quê? Ele fala aqui de procurador. É interessante a pergunta do Marcelo. Menor pode passar procuração? Não, né? Porque ele não tem voz ativa, já que ele é absolutamente incapaz. Então, o menor também não pode passar procuração e, se passar, não é válida, porque ele não pode exercitar direitos e a vontade dele, juridicamente, não é considerada. Por isso que ele sempre vai precisar de uma pessoa que tenha o seu pátrio poder para representar, tá bom? E aí, o típico caso de pátrio poder são dos pais. Na ausência desses pais, tem que haver um tutor para poder representar o menor diante da autarquia ou de qualquer outra instituição administrativa ou até judicial. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta em relação a isso? Nós já estamos, então, indo para o nosso encerramento. Eu quero, então, se não tiver mais pergunta, agradecer a presença de vocês, né? Espero ter contribuído um pouco em relação a essa questão do auxílio reclusão. Lembrando, novamente, que é um benefício bem restritivo, que é para a população de baixa renda e que precisa estar contribuindo para o INSS. Não é um benefício assistencial. Não vale só ir preso e ir lá receber benefício do INSS previdenciário. Auxílio reclusão, ninguém vai receber se antes não tiver cumprido todos esses requisitos, principalmente o requisito da carência, né, depois da modificação da lei, que é ter no mínimo 24 prestações, né, de contribuições vertidas para o INSS. Isso é a primeira e mais basilar das regras, e depois as outras elas vêm fazendo o encadeamento, mas se essa daí não for atendida, as outras nem são analisadas, porque essa é a principal, ter contribuições. Ou seja, auxílio reclusão não é um benefício assistencial, tipo um bolsa, porque as pessoas falavam de bolsa preso. O bolsa, como Bolsa Família, ele é pensado pelo governo para atender as populações de baixa renda de um ponto de vista assistencialista. O benefício de auxílio reclusão é um benefício eminentemente previdenciário. Para você ter acesso a ele, tem que estar contribuindo. Quem não contribui não tem direito a benefício previdenciário. E não é diferente aqui com o auxílio reclusão. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, então, a presença de vocês. Espero revê-los em breve, numa outra live, num outro dia. Mandem perguntas para nós, para que a gente possa, então, construir as nossas próximas lives a partir do interesse de vocês. O nosso interesse também em estar aqui nas redes sociais é poder orientar a população que não é técnica, né? A população leiga, para poder realmente saber exercitar o seu direito. Essa semana, por exemplo, eu estava passeando no site do INSS e vi que o INSS está com uma ótima iniciativa chamada Educação Previdenciária, né? Eles têm lá um curso para poder auxiliar o segurado, a população, o cidadão, como acessar os benefícios e cumprir, então, todas as regras, já que para poder receber benefício previdenciário tem que cumprir essas regras. Não basta existir, porque às vezes a gente encontra pessoas que acham assim, eu completei idade, então agora eu posso aposentar. Não, não basta isso, tem que contribuir, então, para estar receber de benefício previdenciário tem que cumprir regras. E aí, assim, o que eu quero dizer? Que o nosso trabalho aqui é de passar informações para justamente que a população possa se capacitar, se empoderar em relação aos seus direitos previdenciários, que possa, então, contribuir para que as pessoas cada vez mais compreendam como fazer e também tenham um planejamento de vida para poder, no futuro, quando envelhecer, quando tiver necessidade, ter condições e não passar necessidade financeira e nem passar fome, como a gente vê muitas pessoas no Brasil acontecendo isso com elas. Por quê? Porque as pessoas não têm orientação e não têm educação previdenciária no Brasil. E esse faz parte da matriz do nosso trabalho aqui, que é de passar essas informações. Então, por isso, eu espero que vocês possam contribuir com a gente mandando perguntas, porque isso aí é coisa do dia a dia, aquilo que vocês têm dúvida, para que a gente possa, então, trabalhar, formatar, estudar e trazer aqui os assuntos que realmente têm relevância.
Todos os assuntos têm relevância, mas alguns mais direcionados para os técnicos e outros assuntos mais direcionados para quem realmente quer saber de uma forma mais genérica, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, muita paz e até a próxima. Tudo de bom!